Maurivan Galdino Costa falando. Você está no meu programa, o Evangelho é Sobrenatural. E você já sabe, o Evangelho é sobrenatural porque ele não conta histórias, ele faz histórias. A Bíblia é repleta de histórias, mas quando nós as lemos, elas se tornam tão reais na nossa própria vida. Hoje eu estou aqui com muita alegria, com uma amiga e irmã. Eu conheci há alguns dias apenas, mas já digo que ela é amiga e irmã, porque crente é assim, a gente se conhece no mesmo dia, parece que já se conhece há 30 anos, 20 anos. E Érica é missionária, trabalha na Casa do Senhor, ministério lindo, tem casada, tem filhos, 3 filhos. 3 filhos, um foi semente ao Senhor. Ela me contou a história. E a história da missionária Érica é linda, é impactante, é de ressurreição de morte, é também de quadro generalizado de infecção, que é a tal da sepse ou sepsemia, e restauração. É uma história como a do apóstolo Paulo, que diz lá em 2 Coríntios 12, que tinha um espinho na carne para ele não se ensoberbecer por causa das excelentes revelações. A missionária Érica, Deus a usa muito nas revelações. Ela chegou a morrer, mas os médicos se surpreenderam. E eu, aqui nesse estúdio aqui, a gente se gravando, já sinto muito a presença de Deus. Eu sei que você que vai ouvir a história da missionária Érica, uma partezinha, porque ela tem história aí para contar um livro muito volumoso, mas ela vai contar apenas uma parte da história dela, de 2019, no hospital e muitas coisas que aconteceram. E você vai se emocionar. Eu sei que vai tocar o seu coração e você não vai poder viver a mesma vida depois que ouvir a história dela, uma vida assim, despreocupada. Porque eu digo isso porque hoje nós temos guerra em muitos lugares, não só Ucrânia e Rússia, mas temos guerras no mundo muçulmano, lá na África, eles cortam cabeça, eles queimam igrejas, missionários são mortos e presos. Enquanto o mundo está assim polvorosa, está ali você despreocupado, jogando sua bola, torcendo patinha, esse negócio aí. E despreocupado com Deus, com as almas humanas, né? E a história da missionária Érica vai fazer você, no mínimo, dizer: puxa Deus, eu preciso ter comunhão com o Senhor, me reconciliar com o Senhor. E você vai ver, se você não crê, você vai passar a crer. O Evangelho é sobrenatural. Ele vence a morte. Quando João Batista duvidou de Jesus e mandou os discípulos perguntarem se era ele mesmo ou seria outro, Jesus falou: fala para João Batista que os leprosos são purificados, os paralíticos andam, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e aos pobres lhes é anunciado o Evangelho do Senhor. E a presença de Deus é muito forte aqui. Já regamos esse lugar de oração para a missionária Érica vir aqui. Ela passou alguns dias orando, eu pedi permissão, ela foi orar e o Senhor me permitiu contar essa história. Então, missionária Érica, é um prazer ter você aqui, prazer conhecê-la, é um prazer ter estado ali cultuando a Deus com você no domingo passado, e uma bênção estar aqui com você. Eu vi essa história, eu vi um pouquinho aqui antes da gravação, já me emociono, já estou emocionado com ela. Que o Senhor te abençoe e te use com boca de fogo aí para tocar muita gente. Amém. Eu agradeço por estar aqui. Primeiramente, eu agradeço a Deus, porque se eu estou aqui, inteiramente grata a Ele, né? Muitas das vezes eu pensei em desistir, mas o Senhor, Ele sempre vem com aquela força que só Ele pode, né? Homem da terra não pode. Não tem explicação. Só quem pode explicar é Deus, né? E pela misericórdia do Senhor, no ano de 2019, porque não dá para me contar desde o começo, apóstolo, como eu te falei. História muito longa. Você é novinha, tem pouco. Não nasceu tão antes de 2019, né? Não foi pela minha idade, né? Mas amei, porque Jesus, Ele muda, olha, Ele muda caráter, Ele muda identidade, fisionomia, Ele transforma. Não precisa, muitas das vezes a gente quer tentar mudar nossa carne, né? Mudar, mas não adianta, a gente tem que mudar lá dentro, do nosso coração.
Então, em 2019, no mês 6 exatamente, eu vou começar do começo, no começo do ano. No começo do ano eu comecei a fazer um tratamento que se chama bloqueio, né, devido ao câncer. Quer dizer, você já tinha um câncer há quantos anos? Esse ano completa 12 anos. 12 anos, então quer dizer, bem antes de 2019, né? Bem antes de 2019. Em 2010. 2010, exatamente. Eu descobri no mês 9. Um câncer onde? Que estava no corpo? Na parte do colo do útero, aí ela deu uma invasão. E nesse momento foi feita uma cirurgia, porém não tiraram o lado certo, tiraram o lado errado, né? É raro. Aí é raro errar, mas infelizmente, né? Como Deus ele tem um propósito na vida do ser humano, ele faz ali as coisas perfeitas. Não vou falar que é imperfeita não, porque é perfeita. Porque se não fosse perfeita eu não estaria aqui. Então a missionária vai contar a história. Ela tem câncer desde 2010 e vai contar a parte já de 2019, ou seja, 9 anos depois de um tratamento, de sofrimento, de dores. E aí, só para você situar, então conta aí, Érica, irmã Érica. Vou pulando, né? Porque é muita coisa. E nisso eu passei por altos e baixos. Eu falei, doutor, vai precisar de quimioterapia? Ele falou assim, não, né? Falou para minha mãe, não vai precisar. Só que nesse meio tempo eu comecei a sentir muitas dores, passei muito mal. Irmãos, entenda que antes de eu ter passado por esse processo, aconteceu muita coisa na minha vida. Por isso que é bom a gente estar sempre ligado na presença do Senhor. Porque se você não estiver na presença do Senhor, apóstolo, tudo que vem sobre você, sobre tua família, cai. Por quê? Porque nós damos brecha. Quando damos brecha, o inimigo entra. E no momento mais difícil da minha vida, o inimigo entrou. E ele começou a agir, bagunçar com a minha vida. Então, foi passando, fiz a cirurgia, não deu certo, eu comecei a inchar muito, inchar. E nisso eu tive vários sangramentos, já tinha tirado o útero. Em 6 meses, em 3 meses eu fiz 6 cirurgias. 3 meses? Em 3 meses eu fiz 6 cirurgias. Média de 2 por mês. Isso, o médico falava assim pra gente, né? Então, já tá bom, tá tudo bom. Aí minha mãe falava, então, mas não tem que fazer químio, não tem que fazer isso, fazer aquilo. Minha mãe especulava muito e eles falavam, não precisa. Aí o meu convênio foi mudado, tudo. E eu sofrendo, meus irmãos, meu esposo, minha mãe me carregava, eles me carregavam no colo. Chegava no hospital, eles me dopavam com medicamentos fortes, dormonite, dolantina para voltar para casa. No outro dia eu gritava de novo, eles me levavam de novo. E essa vida foi por 2 anos. Isso tudo foi no hospital particular. Isso tendo Jesus, né? Tendo Jesus. Porque é desde a infância, né? Que você... Isso. Eu sou, desde que eu me conheço por gente, eu sou evangélica. Ou seja, olha, o evangelho, Deus não evita que a gente passe pela fornalha, Ele nos livra na fornalha. Então presta atenção na história aí. E é assim, eu era crente, mas eu não era cristã. Deixando bem claro para vocês de casa. Porque muitas das vezes, eu sou crente, e por que Deus não me livra? Por que Deus não livrou ela? Porque quando o Senhor tem um plano na vida de pessoas, Ele quer mostrar para a pessoa de uma maneira especial, mas muitas das vezes nós não queremos atender a especialidade do Senhor. Então o Senhor fala assim, se não é pelo amor, vai pela dor, né? Então eu não queria trabalhar na presença do Senhor do jeito que Ele queria, porque o Senhor queria que eu levasse a palavra, que eu falasse do amor dEle para muita gente, porque tem muitas pessoas que não conseguem entender o mistério do Senhor, né? E nisso foi passando, e eu ali parecendo uma morta naquela cama, e de repente um dos médicos, depois de 2 anos, ele falou, olha, se você ficar aqui você vai morrer. Isso foi no hospital particular. E ele falou,
eu conheço lá um hospital e você vai melhorar, porque eu sinto que você tem algo para fazer nessa terra. Deus sempre coloca um anjo na nossa vida. Olha que é maravilhoso. E nisso eu consegui entrar no hospital, né? E ali o Senhor colocou vários médicos e um dos médicos chegou na minha mãe e falou: olha, a gente vai encaminhá-la para quimioterapia, vamos fazer mais uma cirurgia, mas não sabemos se ela vai conseguir sobreviver. Nisso fiz as quimioterapias, radioterapia e foi passando, sofrimento em cima de sofrimento, mas o Senhor me colocando de pé. Mas eu com a minha teimosia, não querendo fazer a vontade do Pai. Eu ia para a igreja assim, me arrastando, mas eu não queria abrir minha boca, porque o Senhor fala para nós: abra a tua boca que tal, eu encherei de palavras. E eu não queria, sabe aquele negócio, ai vergonha, ah não, eu não quero. E o Senhor falava assim: filha, trabalha para mim que eu vou te colocar de pé da maneira que eu quero. E foi passando os anos. Quando chegou em 2019, eu comecei a fazer um tratamento, porque todos os tipos de remédio dessa terra eu já tomei. Todos que vocês imaginam. E assim, e nada funcionava. Apóstolo, nenhum remédio funcionava em mim. E sempre forte, né? E sempre forte. Aqueles remédios que derrubam como que fala, um elefante, né? Sossega leão, derruba elefante, tudo assim. E nisso eu falei: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Falou assim: olha filha, eu tenho um mistério para você. Eu vou fazer algo que muitos não vão acreditar. Mas aqueles que estão ligados em mim, que conhecem os meus planos, que sabem que eu sou Deus, vão entender o mistério que eu vou fazer na tua vida. E nisso foi passando, eu conheci um médico e esse médico começou a fazer um tratamento de bloqueio, tudo, e por mais uns 6 meses eu não pude fazer mais esse bloqueio. E nisso um outro médico junto com ele colocou uma medicação que eu sou alérgica e eu tive a parada cardíaca. Mas antes disso, no dia que eu fui fazer o bloqueio, o Senhor falou assim, usou a minha vida para falar com ele: olha, doutor, hoje o Senhor vai mostrar para você a obra dele, o que ele tem na tua vida. Porque tem muita gente que não acredita no sobrenatural do Senhor. E nisso ele pegou e falou, deu uma risadinha: ai, você me surpreende, viu? Eu falei assim: eu não, meu pai te surpreende e vai te surpreender hoje. E antes de eu sair de casa, eu falei pro meu irmão dentro do carro, falei: eu não sei, vai acontecer alguma coisa hoje que eu não sei explicar. Minha mãe: para com isso, filha, calma. Aí eu peguei, eu falei assim: Deus sabe, eu estou na mão do meu Pai. Quando nós estamos na mão do Pai, nós temos que descansar o nosso coração. Quando eu cheguei no hospital, tudo preparado, e o meu médico que cuida de mim, ele estava em outra sala. E nisso ele pediu para outro médico preparar a medicação. E eu ali deitada na maca, e a enfermeira ligando os aparelhos em mim, falando. Aí eu falei: doutor, eu sou alérgica a tal remédio, tá bom? E ele falou: Érica, eu sei, tá escrito bem grande aqui. Mas como o inimigo cega o ser humano, ele não enxergou. E acabou colocando aquela medicação que eu não podia tomar. E colocou em mim, tanto que gente, devido às quimioterapia, tudo, eu não tenho veias. Eu uso um aparelho, né, para tomar medicação, não, nem para tirar sangue, eu tenho que tirar de capilar e olha lá. Aí colocou a medicação. Está viva, ativa e servindo o Senhor. Vocês vão surpreender. E colocou a medicação e nisso eu senti um gosto da medicação que eu não podia tomar. Falei para minha mãe, que a minha mãe ficou do meu lado, a enfermeira, porque eles têm que ficar de olho, né?
Eu falei, olha, eu estou tomando a medicação. Minha mãe na hora e naquele momento o aparelho começou a apitar. E nisso mandaram chamar esse médico. Chamou o médico, a minha mãe falou, é tal remédio, ela não pode tomar. Eu estou sentindo o cheiro. Aí o doutor falou, mas como a senhora está sentindo o cheiro? Ela falou, eu estou sentindo o cheiro porque eu conheço. Eu convivo com a minha filha já há 10 anos. Mais de 10 anos dentro do hospital. Então eu sei tudo que ela passa. Aí naquele momento ele olhou e viu que era o remédio que ela tinha falado. Ele me perdoa porque não era isso. Aí eu olhei para ele, ele olhou para o aparelho e falou assim, que hora deu a parada? Porque a parada deu, o coração deu aquele baque, mas eu voltei. E ele perguntou para a enfermeira, ela falou, doutor, foi quase agora, pega o antídoto. Correu, pegou o antídoto. E nisso ele falou para minha mãe, perdoa, porque, olha, eu não via, era eu que tinha que cuidar, né? E minha mãe falou, doutor, fica tranquila. Eu olhei para a cara dele e falei, doutor, o senhor lembra quando eu cheguei aqui, o que eu falei para o senhor? Que o senhor iria fazer, o meu pai iria fazer algo sobrenatural, que no qual o senhor iria ficar espantado. Aleluia. E ele lembrou, tanto que ele falou, eu estou suando, eu não estou conseguindo compreender, e você está aí de pé, viva. Eu estava sentada na maca, né, porque eu não estava conseguindo andar. Amados, eu fiquei 4 dias sem andar, devido ao choque anafilático que deu, tudo junto. E ele falou, você vai ter que ficar internada, mas eu não tenho qual o motivo para mim te internar, porque eu vou falar que a sua dor piorou? Não posso falar, porque eu estou te dando medicação para tirar a dor. Eu vou falar que aconteceu alguma coisa? Eu não posso. Eu vou falar que foi dado um remédio, sendo que eu sou o professor. Eu falei, fique em paz, doutor, porque o meu Deus, quando ele prepara o ambiente, ele se responsabiliza. E nisso eu vi ali o mistério do Senhor, que o Senhor estava trabalhando naquele coração, porque muitas das vezes o Senhor permite que aconteça algo na minha e na tua vida para poder consertar aquele que está caído. E naquele momento ele falou, mas você vai embora? Eu falei, vou. Se eu tiver alguma coisa que espantosa, eu vou chegar até aqui, vou procurá-lo. E nisso eu fui para casa, eu fiquei 4 dias sem andar. Mas o Senhor é maravilhoso e eu voltei a andar, né, para a honra e glória do Senhor. E nisso ele entrando em contato, perguntando como que eu estava. Eu agradeço, eu só não falo o nome dele porque não pedi autorização para ele, mas eu creio que após ele assistir esse vídeo, ele vai falar, tá falando de mim, né? Porque Deus é fiel e ele falou para mim esses dias. E só um minutinho, irmã Érica. Jesus realizou assim, os milagres escritos ou que foram registrados na Bíblia de formas diferentes. Então você vai ver nessa história da Érica que a forma como Deus está fazendo o milagre, eu digo está fazendo porque tem um processo aí de milagre na vida da Érica, é interessante. Por exemplo, Jesus curou o cego Bartimeu, dizendo assim, quero, enxerga, pá. Aí o cara enxergou na hora. Outro cego ele curou, botou o cuspe nos olhos, tirou da aldeia, falou, primeiro antes de tirar da aldeia, o que você está enxergando? Eu estou enxergando os homens como árvores andando. Não, então vem cá. Aí tirou um pouquinho mais fora da aldeia. Tocou de novo. Você está fazendo? Agora eu estou enxergando perfeitamente bem. Nunca mais volto para a aldeia. O que eu quero dizer é isso, Jesus ensina nesse momento, primeiro o cego Bartimeu, uma palavra e pronto. Esse outro cego, ele tira da aldeia, o lugar era um lugar infestado de demônios, então ele não poderia voltar, nunca mais volta à aldeia, que é aquilo que causava. Mas eu quero falar do outro cego, o de João 9. O de João 9, Jesus coloca um pouquinho de pó de terra na palma da mão, cospe, faz uma laminha, coloca nos olhos dele e fala assim, vai lá e lava-te no tanque de Siloé.
E ele voltou vendo. O que significa isso? O pó da terra é o médico, é o doutor que a Érica não pode falar o nome. É o pó da terra, porque o homem foi feito do pó da terra. O cuspe de Jesus é a inteligência que o médico tem, porque ele pode ser até satanista, mas a inteligência que ele tem veio de Deus. Então, aquele cuspezinho é unção. E o tanque de Siloé é o hospital. Então, em muitos momentos é assim que Deus cura. Então, veja bem, eu contei de 3 cegos. Um, Jesus curou só com a palavra, quero, enxerga. Pá, Bartimeu chegou e saiu andando. O outro foram em 2 etapas e teve que sair do lugar onde estava, porque é o que causava o problema. E o terceiro é esse processo da Érica. Então, ela está contando esse período aí de 2019, esse momento em que deu a parada cardíaca, ou seja, morreu ali, deu uma parada cardíaca, mas voltou por um remédio errado, já falou da sepsemia, mas continua aí, porque teve um momento de morte mesmo, né? Esse foi no começo do ano. E esse do sobrenatural, no começo do ano. A morte mesmo, com assinatura e tudo, foi no meio do ano. Foi no mês 6. Mas você me contou um pouquinho antes de falar sobre essa morte aí, você falou que teve uma visão. Foi nesse período? Foi. Foi em casa e até no hospital. No começo do ano. Foi no meio do ano. Pronto, então você já, antes de falar da morte, que é bem interessante, eu gostaria que você contasse, Deus deu uma visão dupla a Érica, missionária Érica, ali naquele tempo. Conta aí pra gente. Então, agora foi no mês 6. No mês 6 eu estava começando uma infecçãozinha de garganta, porque quando estamos passando no processo, então qualquer bactéria, você fica, a imunidade baixa, sendo que, amados, eu não tenho praticamente imunidade nenhuma. Não era nem para me sair de dentro de casa. Segundo os médicos. Segundo a medicina. Porque eles olham os exames e falam, é a mesma pessoa? Pergunta para minha mãe, é ela? Sou eu, em nome de Jesus. E nisso eu tive essa infecção, aí foi dando uma febre alta, uma atrás da outra, tendo convulsão em casa. E nisso chamaram o UPA, porque ninguém conseguia, não aguentava. Eu tive um peso, eu estava com 97 quilos de inchaço. 97? E ninguém aguentava me pegar, mesmo colocando na cadeira de madeira, porque a minha casa é uma escada, tem uma escada muito grande, então ninguém estava aguentando. E nisso chamaram, aí eles subiram com aquela prancha, né? E me pegaram na cama e eu tive uma convulsão junto ali. Me levaram para o UPA. Aí a médica falou do que estava acompanhando, eu falei, ela tá morrendo. Sabe, quando a pessoa dá, né? Aí eu cheguei no UPA do Jardim Santo André e a médica falou para minha mãe, olha, ela já está em estado terminal, não adianta a senhora ficar preocupada correndo para lá e para cá, porque não tem mais como eu fazer mais nada. Eu já dei morfina, eu já dei de tudo que poderia passar dor e ela tá com uma infecção que eu não sei explicar. Aí a minha mãe falou assim, o que a senhora me sugere? Leva ela para casa para ela morrer em casa. Mas dói demais. Quem é mãe sabe como dói ver um médico falar, ó, seu filho tá morrendo, leva para morrer em casa. E nisso a minha mãe e meus irmãos colocou dentro do carro, meu esposo, me levaram para casa. E eu ali, e a febre foi para 41, tava já estourando. Tendo convulsões, tudo. E nisso a minha mãe falou, eu vou levar para o Hospital Mário Covas. Aí ela me levou. Aí meu irmão gostou, tudo, me carregaram. Quando me tiraram de casa, eu estava uma morta. Os meus vizinhos, a rua lotou, né? Porque eu sou muito conhecida no bairro. Então lotou, encheu e falou, nossa, ela tá morta. Porque eu estava com feição de morte. E era mais ou menos umas 4 horas da tarde que a minha mãe falou. E fui pro hospital. Chegou no hospital, já me levaram para emergência, para ala vermelha. E a médica já começou a especular, falar, e falou para minha mãe, olha, assina o protocolo de sepse. Aí a minha mãe, como? Porque minha avó morreu de sepsis, né? Ela teve câncer
e fez uma cirurgia e acabou morrendo de sepse. E nisso ela pegou e falou, mas doutora, como a minha filha está com sepse? Ela falou, olha, está generalizada já. A gente vai fazer de tudo. Não quero falar nada. Eu vou agindo aqui, a senhora vai lá, assina os papel. E nisso, depois ela pediu para minha mãe assinar mais uns papel. Só que no meio desses papel, estava o papel da funerária. Para minha mãe assinar o papel da funerária para ir preparar, né? Só que a minha mãe não viu. Minha mãe não viu porque Deus não permitiu que a minha mãe visse. Porque talvez se ela visse aquele papel, olha, o papel, assina o papel, né, da funerária, e ela ia perguntar, para que é esse papel? Agora a senhora vai na funerária para fazer o preparativo do caixão, né, para fazer o enterro dela. Mas como assim? A minha filha não morreu, a doutora não falou que ela morreu. Só que para os médicos eu já estava morta. Olha como que são as coisas, né, apóstolo? Sim. E nesse momento, antes disso, em casa, antes de sair, eu tive uma visão que o céu tinha 2 espaçonaves enormes, mas muito grande, em 6 de 2019. E nessa espaçonave tava vários cantores, vários artistas, vários conhecidos do nosso meio evangélico, pessoas que não eram evangélicas, pessoas conhecidas, pessoas família, pessoas que ele conviveu conosco. E nisso eu olhei e eu estava numa parte de baixo, parecia um milharal, aquela brisa caindo bem fresquinha, era um cair de noite. E nesse momento eu perguntei para minha mãe, porque minha mãe é pastora, né, para a glória do Senhor, eu falei, mãe, o que está acontecendo? O que é isso? E dentro daquela espaçonave... Isso você perguntou no próprio sonho. No próprio você sonho. No próprio sonho. Sabendo a revelação do sonho, né? E eu peguei, eu falei assim, e tanto essa visão que eu estou passando para vocês hoje, tem vários pastores que sabem, que eu contei. Assim que eles iam na minha igreja, eu falava, olha, aconteceu isso, eu tive esse sonho. Eles falaram, olha, você conta, porque vai acontecer. Então, voltando, eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, o que está acontecendo? O que é essa espaçonave e essas pessoas batendo? Não via uma criança, apóstolo? Eu não via criança naquela espaçonave. Então, e aqueles robôs grandes, com umas armas muito grandes, empurrava as pessoas com aquelas armas, sabe? E eu peguei e falei assim, meu Deus. Empurrava para dentro da espaçonave? Empurrando para dentro, assim, tipo, mudando de um setor para outro, sabe? E naquilo eu vi aquelas 2 pessoas, que eram o Lázaro, cantor gospel, e a Fábia Anastácio. Fabiana Anastácio. Que ela sempre ia lá na igreja, perto da minha casa, tudo. Então, naquele momento, eu via ela, pastor Lázaro, e ela batendo. Só que ela ia para um outro lado. E nisso tinha umas pessoas conhecido nosso que também partiram. E eu que estava ali, mas não tinha partido ainda. E lá, aí você perguntou à sua mãe o que significava aquilo. E eu falei, mãe, o que está acontecendo? O que está significando isso? Aí a minha mãe falou, filha, vai acontecer algo que vai ter divisões de mundos, que vai afetar o país inteiro. Porque a minha mãe tem distinção de sonhos, né? Sim. Aí eu falei assim, mãe, mas é muito estranho, porque a gente está aqui embaixo e aquele povo está lá. O Senhor, Ele está dando oportunidade, filha, para as pessoas se redimir, para as pessoas terem um encontro com o nosso Pai. Mas muitos estão esquecendo da parte espiritual e preocupados com a parte material, fama, status. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer mais ali espiritualidade. Sim. E eu falei assim, nossa mãe, como pode? Que isso?
Aí foi passando tudo e esse sonho, não sei de que maneira foi cortado, né? E eu já fui para outro sonho. Nesse sonho eu estava subindo uma escada. E nessa escada era totalmente dourada. Eu passava a mão assim, a minha mão ficava brilhosa. E eu pegava naquele corrimão, mas era um corrimão que não tinha suporte. Era um corrimão que você pegava assim, isso. E eu estava transformada, eu estava com meu cabelo bem comprido e aquela roupa tão branca que assim, poderia ver do outro lado, mas eu não via o meu corpo. E aquelas duas pessoas descendo e tinha uma criança também, cabelo meio vermelho. E eu falei, meu Deus, aí eu até falei, minha avó é minha tia que partiu. Mas como a gente no mundo espiritual, o Senhor falou que nós não vamos conhecer. Lá seremos todos transformados em corpos de glórias, né? E seremos todos transformados. Então eu falei assim, nossa, quem será que é, né? Eu fiquei assim imaginando, mas eu falei, como eu não estou morta, então eu sei quem é. Quando eu olho para trás, eu vi uma tia minha, Oscarlina, ela estava para subir naquele degrau. E o filho dela já estava na frente, estava no segundo degrau. E eu falei assim, olhei, falei, meu Deus, o que é isso, né? E eu, com aquela ansiedade de subir aquela escada, eu estava muito feliz. Era uma coisa tão maravilhosa que eu olhava para os lados, eu via aqueles cristais. Eu vi aquelas, como que eu posso dizer, aquelas plantas que não era planta, era tudo cristal, diamante, sabe? Parecia ouro. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Essa visão que a missionária Érica teve do céu, né, subindo a escada ali, tem um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, o irmão Bob Johnson, profeta. Ele morreu também, ele realmente chegou ao céu e os satanistas brigavam muito com ele, era um homem de Deus, sempre foi um homem, ele era da Assembleia de Deus lá dos Estados Unidos. E ele conta, num dos arrebatamentos dele ao céu, que as flores dançavam, emitiam som, tudo era musical lá no céu. Assim, não sei se você chegou a ver isso, mas ele disse que era lindo demais. Ele não queria voltar ele não queria voltar e Deus mostrou para ele que outras pessoas na terra estavam precisando. Aí ele, tá bom, Senhor, e voltou. A história dele é mais ou menos parecida com a sua. Do meu lado direito, eu vi aquele, como se fosse como que eu posso dizer? Sabe aquelas árvores de Natal? Sim. Mas não era, pinheiro, mas aquelas árvores de Natal era tudo feito de diamante e essa folha que você fazia era tudo solta assim, ó, mas tudo encarreiradinho, tudo certinho. E eu olhava aquilo e quanto mais eu via aquelas coisas, eu queria subir, eu quero. E era uma escada enorme, sabe? Linda. Nunca vi uma coisa linda, 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 que eu falei, Senhor, se eu pudesse contemplar novamente, sabe? E eu alegre, feliz, e o Senhor, sabe aquele ar puro que você tem vontade de respirar e não consegue naquele momento? Eu respirava, eu falava, meu Deus, obrigado, eu não tenho mais nada, eu não estou sentindo mais nada, eu quero subir. Aí de repente veio aquela mão enorme, e eu não conseguia enxergar porque era muito claro, muito brilho, muito. Só que era amarela, sabe? E aquela mão fazia assim, muito brilho. Sabe quando o sol você não consegue enxergar? Parecido. Acredito que é o próprio Jesus, né? A mão dele, porque a Bíblia diz que no novo céu não precisa de sol, porque o próprio Cordeiro é a lâmpada, ele brilha, então ele viu as mãos. Né? Aí, e fazia assim, só via para mim olhar para trás. E eu falei, o que é isso? Olhar para trás? Aí eu olhei para trás. Quando eu olho para trás,
eu vi aquele, parecia um estádio de futebol lotado de gente, muita gente. E nisso eu vi minha mãe, meus filhos, meu esposo, minha família, meus irmãos, todos ajoelhados, orando. E muitos mesmo pastores mesmo que eu não conheço, pessoas que eu não conheço orando. E naquele momento, minha mãe relata para mim que tinha muita gente, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas dos Estados Unidos, orando por mim, pela minha vida, que ela pegou meu celular, mandaram mensagem para os amigos que eu tenho, e lá foi espalhando, ora para a Érica, né? Oração a favor da vida da Érica. E nisso, eu falei assim, e eu não queria, mas o Senhor, eu creio que era o Espírito Santo mandando eu voltar, que não era momento. Então eu peguei, quando eu olhei, vi, ai, meu coração me doeu, eu já não queria mais subir, porque eu queria voltar para minha família. Quando eu voltei, amados, eu fui lembrar de tudo isso depois de 4 dias que eu estava no hospital, porque eu não conhecia nem a minha família. Eu não lembrava direito da minha família. Porque a sepsemia deixa a pessoa sem... Bom, na verdade os médicos dizem que nenhuma pessoa com sepse escapa, mas as pessoas com sepsemia, elas ficam com a mente toda tomada, não conhecem ninguém. Isso porque eu tenho, nesse canal você vai lembrar a história da minha primeira esposa que realmente foi para o céu, morreu, teve a sepsemia e ela foi para o céu, né? Então você sabe disso aí, que eu entendo um pouquinho disso porque passei. Então, mas Deus não queria você lá agora, queria você aqui para estar aqui hoje, para contar para você o testemunho. E nisso eu voltei, quando foi mais ou menos umas 7 horas da manhã, eu creio, veio a moça ali fazer um procedimento e ela falou, nossa, sua história, só que eu não entendia muito, eu só estava com aqueles aparelhos na boca e sonda no nariz, tudo, né? Porque... Ela não está em nem é tão fácil, ela não está em né? E eu falo para vocês, irmãos, olha, apóstolo, da outra vez eu vou contar. Sim. O que eu coloquei pela boca devido a uma cirurgia mal feita. Meu intestino inverteu. Foi muito feio. Então, por isso que eu falo que isso eu estou contando de 2019. Então, se prepare que nós vamos gravar outra parte de testemunho da missionária Érica, mas hoje é esse início para você conhecer um pouquinho do poder de Deus, desse evangelho sobrenatural que não conta histórias, mas faz histórias. Fez histórias na vida da Érica e muitas faz e continua fazendo. Né? Deus é maravilhoso demais. E aí você... daquela morte ali. Quando eu voltei... A sua mãe tinha assinado os documentos, isso. Você teve esses sonhos, essa visão. Aí a médica falou assim, olha, você tem uma sepse muito forte, você foi e voltou por mais ou menos uns 12 minutos. Nesses 12 minutos, para quem não sabe, 1 segundo sem oxigênio na cabeça, a pessoa já morre. Fica com problema, fica com sequelas para o resto da vida. Eu fiquei 12 minutos morta. E os aparelhos ali ligados, eles tentando fazer voltar. Só que quando eles vieram mudar o plantão e mudaram os enfermeiros, aí o outro médico falou, olha, pode tirar todo esse aparelho que ela já está morta. Mas antes disso, eu estava na cama, eu vi meu corpo e vi aquela mulher, ela estava morta. Ela já estava com o lençol. Você sabe. Eu estava fora do meu corpo. Sim, o espírito sai e você viu você mesma morta. Aí ela estava coberta. A cabeça estava coberta. Ela era, no caso, você, né? Não, a mulher que estava do meu lado. Entendi. E eu, de repente, eu vi ela de pé. E de repente ela estava de pé. Aí ela olhou para mim e foi uma distância de lá aqui. Aí eu falei, a senhora está de pé, a senhora não pode ficar de pé, senão a senhora vai se machucar. Falei para ela, né?
Aí ela falou assim, você não está entendendo. Eu não posso chegar até aí. Porque o meu... Ela falou um nome lá, que eu estou tentando lembrar, mas está difícil. Mas ela falou assim, o meu comandante não me permite chegar até você. Porque você é ungida, eu não posso tocar em você. Eu queria tocar em você, mas eu não posso mais mudar. Eu tive a oportunidade de me mudar, de ser uma pessoa melhor, de transformar, mas ele não me permitiu, porque eu dei a minha alma para ele. Aí eu falei para ela, naquela ali visão, falei, olha, vamos deitar porque tá vindo os médicos aí. Falei para ela, olha que coisa estranha, apóstolo. Eu falei assim, como que você deu a sua alma para o demônio se não pertence a você e nem a ele? Pertence só a Deus. A gente não pode dar uma coisa que não é nossa. Porque Deus, ele deu. Só ele que tem o poder de tirar. Então a senhora deita na tua cama e reflita. Porque ele não é dono da tua alma. Ele não pagou o preço. Isso. Não foi ele que pagou pela minha e pela tua vida. Não foi ele que derramou o sangue na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. Então, deita lá de volta, que se ele quiser te levar, o nosso Deus quiser te levar, ele vai te levar. Você vai passar pelo processo. Você vai descansar no seio de Abraão. Mas, porém, eu te digo uma coisa. Se você se arrepender de todo o seu coração, a sua história muda. Aí, do nada, ela pegou e deitou na cama. Olha que estranho, né? Parece o sobrenatural. Eu falei, aí ela falou, mas eu vou deitar lá, só que já tá gelado. Aí eu falei, mas vai esquentar. Aí, de repente, ela deitou na cama. Aí o médico veio e tirou, e eu olhando. Eu tava sentada já Só que eu tava toda entubada, tava sentada. E ela pegou, olhando pra mim. Ai, e aí, olha, tá dando certo. Aí eu falei, mas sabe quando você fica perdida? Não fala que eu falei, não. Não fala que eu falei. Aí o Senhor falou, filha, eu vou dar mais uma chance para ela. Aquele homem que eu pensei que era o enfermeiro, falou para mim, eu tô dando mais uma chance para ela. Porque na hora que ela doou a alma dela para o demônio, ela não conhecia a palavra. Sim. Então, como que ela vai doar algo que não é dela, que não pertence a ela? Aqui a gente precisa refletir nessa parte do testemunho da Érica, o amor tão grande de Deus. Você que perdeu a vontade de amar, né? Você que acha que não tem mais como amar as pessoas porque foi muito decepcionado, iludido, saiba, olha o amor de Deus para essa senhora que estava lá do lado dela na cama, que já tinha certeza de que ia para o inferno, chamou o diabo de seu comandante, aquele que comandava a vida dela. Deus deu numa visão de espíritos, né? No mundo espiritual, porque o nosso espírito, nós temos espírito, alma e corpo. Então, o nosso espírito, ali a Érica falando em espírito com a mulher também em espírito, já estava morta, porque o corpo já estava gelado, mas ainda não tinha ainda o desfecho. Então, reflita hoje no amor de Deus, porque esse programa, o nome dele, Evangelho Sobrenatural, é exatamente para você refletir. Você que está na igreja, mas só está na carne, não está alimentando o seu próprio espírito, não está amando mais, não está perdoando mais, não está abençoando mais. Então, eu creio que é hora de você pensar nisso. Nós estamos falando de uma história real, né? A Érica tem documentos dos hospitais, são pessoas reais, médicos reais, isso não tem nada a ver com ficção, tem a ver com a história do Senhor. E enquanto ela estava ali,
E no sofrimento o Senhor estava usando para abençoar outras pessoas. Então isso é interessante, para que você possa refletir. Então, Érica, e aí passou por esse tremendo momento? Aí eu passei por esse Passou momento. quanto tempo no hospital para voltar para casa? Para você estar assim, eu saí do hospital com 20 dias e foi retornando. E os médicos até hoje entendem, né? Aí eu sentei, deitei, e na hora que os médicos, eu só escutei, olha, já tira tudo já para mandar para o necrotério. Só que um aparelhinho feito, peraí, ela tá viva. E já para comprovar, né? Essa parte minha ficou toda roxa, sabe? De tanto eles fazer massagem cardíaca, tudo para voltar. E o Senhor me trouxe de volta. Aí eu entendi, apóstolo, que quando o Senhor me permitiu a minha morte, foi para mim passar para aquela mulher que há esperança, porque quando ela não estava no inferno, então ainda estava ali no processo, e você foi e que ela poderia se arrepender do pecado. Você que às vezes, que nem o apóstolo falou, você está na casa do Senhor, você é crente, mas você não é cristão, porque o cristão, ele perdoa o seu irmão, ele ora pelo aquele que você acha que é inimigo. Que às vezes nós achamos assim, abençoa, né? Isso, e abençoa. Às vezes nós achamos, ele não gosta de mim, ela não gosta, não vai com a minha cara. Não. Às vezes você tem que chegar, sentar com a pessoa, seja um pouquinho, mas eu não fiz nada para ela, não fiz nada para ele, eu não vou pedir perdão, não. Não, seja humilde. Humilde, chega e fala, olha, eu te fiz algo porque eu quero ter a minha comunhão com Deus, eu quero estar na presença do Senhor conforme Ele quer, porque muitas das vezes nós mesmos tentando ser arrogante, e não é assim que Deus quer. O Senhor quer que nós façamos a vontade dEle com amor. O amor, ele é sobre todas as coisas, como essa água aqui. Essa água, ela significa vida. E Jesus significa vida. Se você não tomar a água, você morre, seca seu organismo, seca tudo. E aí não tem mais solução. Mas se você tiver Jesus ali 24 horas na tua vida, Ele não vai deixar você morrer. Ele sempre vai preparar a água da vida para você viver. Então, não temas. Se eu estou contando esse meu testemunho hoje, um pedaço, é porque o Senhor preparou. Porque não é difícil. Eu falo, lógico que é difícil. É difícil para quem não quer fazer a vontade do Pai. É difícil para quem não tem coragem. Eu não tenho coragem, mas o Senhor, Ele me posicionou a ter coragem. Ele me colocou em uma estratégia, falou, filha, ou você faz ou eu vou te levar, porque aí você não vai prestar para mais nada. Então o Senhor, Ele cuida de nós até no certo ponto ali que nós queremos ser cuidado por Ele. Então o Senhor, Ele quer te cuidar, Ele quer cuidar de ti, Ele quer resplandecer a face dEle cada vez mais em você, mas nós temos que abrir o nosso coração, deixar o Senhor entrar, trabalhar, deixar o Senhor curar. Primeiro tem que ter aquela cura espiritual. Você pode estar caindo nos pedaços do seu corpo, mas se o teu espírito estiver limpo, o Senhor vai te manter de pé na presença dEle. Mas você fala, mas você foi curada do câncer? O Senhor falou para mim, filha, porque eu questionei ao Pai. Para você que está aí perguntando, mas você está com câncer? O Senhor, esse cabelo é meu. Eu era careca. Nossa, tudo que eu não desejaria para mim aconteceu. Mas o Senhor, Ele falou para mim, filha, eu vou fazer você passar por cada situação, mas eu vou te colocar de pé, eu vou te sustentar. Em tudo que você for fazer, eu vou te sustentar. Mas eu quero que você fale que eu sou Deus, eu sou milagre,
Quem faz o milagre é Deus. Não é apóstolo, não é missionário, não é pastor, é Deus. Porque através de nós, o Senhor, Ele coloca nós aqui na terra para nós abençoar o nosso próximo. E o Senhor falou para mim, filha, o dom que eu te dei não foi para te abençoar, mas para abençoar o meu próximo, aquele que está acamado, aquele que está, sabe, que parece que perdeu toda a essência da vida. O Senhor, Ele fala, eu quero que você vai e posicione as suas mãos e fala sobre a minha vida, sobre eu. O Senhor diz, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o Senhor, Ele está nos aliviando. E toda vez que acontece algo na minha vida, olha, eu só olho para o Senhor, eu falo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, se for o teu momento, se for na tua hora, Senhor, eu quero estar preparada. Porque aqui na terra, o Senhor, Ele sempre dá algo para nós fazer. Mas muitas das vezes, apóstolo, a gente não quer fazer. A teimosia é tão grande que não quer obedecer apóstolo, não quer obedecer apóstola, não quer obedecer pastores, missionários. Nós quer fazer do nosso jeito. E não é assim que Deus quer. Porque assim como Ele deixou os discípulos, né, para trabalhar, um seguindo ao outro, o Senhor, Ele quer fazer isso. Mas muitos estão preocupados em grandeza e não é isso. Nós temos que ser humildes e contar as obras de Deus, porque nesse momento tem pessoas, apóstolo, que estão em cima de uma cama, sem expectativa de vida. E é isso que eu gostaria que a missionária Érica, agora filha de Deus, fizesse uma oração. Porque eu sinto que nesse momento agora mesmo, a gente está gravando, a edição depois, o programa será apresentado em outro momento, mas Deus não tem essa questão de tempo, passado, presente e futuro. Nesse momento que a missionária Érica, não a Érica agora, a missionária Érica, filha de Deus, aquela que tem um chamado, orar, eu sinto mesmo pela fé o Senhor ministrando curas a pessoas. A Érica me contou a história de uma pessoa que ouviu o testemunho dela pela live e disse, se essa unção dessa missionária é verdadeira, ela estava para uma cirurgia marcada para a semana seguinte, então que meus problemas de sangue, hemorragia, seja curado. Ela esqueceu, quando foi ao médico, não tinha nada. E ela vai vir ainda aqui para dar o testemunho na igreja aqui com a missionária Érica. A missionária Érica, junto com a sua mãe, com o outro irmão, Jonatas, pastor, toda a equipe ali da família servindo o Senhor, uma igreja abençoada. Daniel vai colocar o endereço também aqui da igreja, para que você possa ouvir. Mas eu quero pedir à missionária Érica para orar por você, porque essa questão de doenças é uma coisa muito séria. Eu tive uma visão há 2 semanas atrás, mais ou menos, que há um principado. Principado não é um demônio rasteiro, um demônio qualquer, é um demônio que governa como príncipe, inclusive grandes territórios, às vezes até um país inteiro, até um continente. São principados que dominam o mundo, são principados. E eu tive uma visão com um principado de doenças, e ele vai jogando doenças, assim como jogou essa enfermidade aí nesse tempo. Ele vai jogando doenças, e a Bíblia diz que o diabo anda ao redor atrás de quem possa tragar. Então, infelizmente, ele pode tragar alguns. Se o médico disser, apareceu um carocinho, olha, vamos fazer porque o exame, de repente é maligno, a pessoa morre ali antes mesmo do caroço aumentar. Porque ela crê no diagnóstico. E então o diabo, aquele principal de enfermidades, pode tragar. Você que está vendo esse programa, por favor, por amor à sua própria alma, creia em Jesus. O mesmo Jesus queimou aquela senhora moribunda, já quase, o diabo dizendo, essa é minha, ele perdeu por causa do amor, dando a oportunidade. É o Deus que quer te curar. A missionária contou apenas uma parte, como ela falou. E aí você diz, mas Deus não a curou? Ela continua. Ela me disse, segundo os médicos, ela está em estágio terminal, isso desde 2019. Ou seja, ela está no documento, no papel, ela vai ao médico, vai ao tanque de Siloé, mas na verdade o Senhor que prometeu é o Deus que cumpre. Eu vou te manter em pé,
e tem servido o Senhor. Esse é o evangelho que eu creio, não é o evangelho que dons cessaram, que dom é diferente de salvação, não, dom está junto com salvação, o trabalho do Senhor está junto com servir o Senhor aqui na terra. Então, que o Senhor, e a Érica falou, eu até lembrei quando você citou, ainda que seu corpo esteja todo caindo, mas você fique firme no Senhor. Eu lembrei do Salmo 73, dos filhos de Coré, né? Ele diz assim, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, o Senhor é a minha porção. Deixa Deus ser tua porção, mas o Senhor é Deus que cura também tua carne fragilizada. Então, senhora Érica, é uma alegria demais, eu sinto muito a presença do Senhor aqui, só nessa entrevista. Eu sei que você também. Quero terminar com uma oração. Ore aí como o Espírito Santo conduzir, porque eu sei que muitas pessoas serão curadas enquanto Deus está ouvindo aí essa oração. Então, quero agradecer por esse momento. Você que está em casa nesse momento agora, não sei qual o seu problema, não sei qual a situação, área saúde, sentimental, qualquer situação, deixa tudo de lado. Deixa o Senhor entrar dentro de você. Deixa Ele trabalhar, porque nesse momento tem gente em cima de uma cama que não quer saber mais de nada, que não acredita, perdeu a esperança. Mas o Senhor fala assim, ó, eu sou tua esperança, tua luz, estou contigo. Então sinta agora a presença do Senhor. Receba o Espírito Santo e eu profetizo na tua vida, que tudo é possível. Você vai levantar dessa cama e você vai adorar o nome do Senhor, porque só Ele pode fazer o milagre. Então, deixa o Senhor agir nesse momento. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, eu me encontro aqui com o apóstolo Maurivan, Pai. Pai querido, pedindo, Senhor, por essas pessoas que estão em casa, Pai. Pai, intercedo, Senhor, aleluia, por cada um. Especialmente, Senhor, por essa que está em cima de uma cama, Senhor. Tem uma, Senhor, que está colocando até coisas para fora, Pai, que só o Senhor sabe. Pai, eu te peço, repreenda esse espírito maligno, Senhor. Câncer, Senhor, venha derrubar por terra agora. Pai querida, sepsia, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha curar, que o Senhor vá, Senhor, aleluia, no leito do hospital, Pai. Venha, Senhor, aleluia, dar vida àquelas pessoas, Senhor Jesus, como o Senhor levou Ezequiel naquele vale de osso seco, Pai. Eu te peço que nesse momento, Pai, o Senhor vá em direção a essas pessoas para curar, libertar, restaurar, dar vida, Senhor. Lamanassuri canta lamanai. Eu profetizo, Senhor, não é no meu nome, no nome do pastor, no nome do diácono, no nome do apóstolo, no nome da missionária, não, Senhor. É no teu nome, Pai, porque o seu nome sobre todas as coisas, o Senhor é rei. Lamanassuri canta lamanai. Se o Senhor deixou os profetas na terra para fazer a tua vontade, Senhor, estamos usando agora, nesse momento, que o Senhor venha fazer a tua obra, a tua vontade, teu querer, Pai. Espírito Santo da verdade, eu te peço, Papai, venha consolar, venha libertar, Senhor. Dá força, Senhor Jesus querido. Levanta, Senhor, esses que estão, Senhor, sem expectativa, que está perdendo a sua essência, Pai. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, missionária Érica. Eu sei que o impacto do seu testemunho vai por gerações. E tem impactado seus filhos, seu marido, a igreja local, mas impactando o mundo, impactando você. Obrigado, Deus te abençoe. Eu agradeço, em nome de Jesus. Que Deus venha conceder mais pessoas para estar contando testemunho. Amém. Agradeço a minha pastora, minha mãe, pastora Arlete, meu pastor Jonatas, que é meu irmão, e a todos ali do nosso ministério também. Inclusive Amém? O nome do ministério Seara de Cristo. Seara de Cristo. Lindo, vai estar aqui Evangélica, embaixo. Pentecostal Seara de Cristo. O Rio Cassioporé. Cassioporé.
249. É pequenininha, mas o coração é grande. Lá no Parque Miami, Internacional, Miami. É Miami, não Jesus. Lá, aqui em Santo André. Deus te abençoe. Amém. Amém.